todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir duas aplicações da dinâmica do movimento circular. A primeira aplicação que vamos discutir hoje é o pêndulo cônico e uma segunda aplicação é o problema de um carro que faz uma curva em uma pista inclinada, sem atrito. Primeira aplicação, pêndulo cônico. Um pêndulo cônico nada mais é do que uma esfera de massa conhecida que está girando presa a um fio, descrevendo uma trajetória que se assemelha a um cone. Esse é um pêndulo cônico. Difere do pêndulo simples, onde o pêndulo simples é a esfera girando no plano. O pêndulo cônico gira. Observe o seguinte, para eu descrever a dinâmica desse corpo, o primeiro passo é representar nesse corpo todas as forças que estão atuando. E nesse corpo está atuando apenas duas forças. Duas forças que são a força-peso na vertical para baixo, e eu tenho nesse corpo a força que o fio exerce nele. Essa força que o fio exerce nele é a força de tração. Para eu descrever a dinâmica do movimento circular, me interessa saber quais são as forças na direção do centro da circunferência descrita pelo corpo. E eu observo que a tração que aqui está inclinada, quando eu decomponho, uma componente dela está na direção do centro da circunferência. Verifique comigo. Observem bem que, se você sai da extremidade desse vetor e desce na direção horizontal, esse vetor que aqui se forma, que eu vou chamar de tração Tx, ela tem a direção do centro da circunferência. Observa que essa componente aponta para o centro da circunferência. E se você, ainda saindo da extremidade desse vetor, caminha na direção vertical, esse vetor que aqui se forma, que eu vou chamar de tração Ty, essa componente Ty, ela tem de ser igual à força-peso. Por quê? Porque o pêndulo cônico, à medida que ele está girando, ele não faz esse movimento ascendente, ele não sobe nem desce. De tal forma que na direção vertical, a força resultante é igual a zero. O que significa dizer que na direção vertical, a componente Ty tem de ser igual ao peso. Então, aqui eu já tenho duas relações importantes. A tração Ty é igual à força-peso, que, por sua vez, a força-peso é a massa vezes a gravidade. Por outro lado, a tração Tx é a única que está na direção do centro da circunferência. Se a tração Tx é a única na direção do centro, eu afirmo que a tração Tx é quem faz o papel, que, por sua vez, é dado pela massa, velocidade quadrado sobre o raio. Dessas duas relações, eu preciso relacionar essas informações. E como é que eu faço isso? Eu observo que esse pêndulo cônico ele está inclinado de um determinado ângulo, θ. Esse mesmo ângulo que o fio faz com a vertical é esse ângulo que a tração faz com a vertical. Eu olhando para esse triângulo retângulo aqui, para eu relacionar a tração Tx com a tração Ty, a melhor função é usar a tangente desse ângulo. Ou seja, se você nesse triângulo pega a tangente de θ, a tangente θ é o cateto oposto, tração Tx, dividido pelo cateto adjacente, que é a tração Ty. De tal forma que a tração Tx é a resultante centrípeta, mv² sobre r. A tração Ty é igual à força-peso, massa vezes gravidade. Observem bem que m de massa vai embora, de tal forma que eu consigo relacionar todas as informações do meu problema fazendo o seguinte. Observem bem que a tangente de θ é igual a v² dividido por rg. Essa seria uma solução para um problema padrão de um pêndulo cônico. Próximo passo. Vamos discutir um carro fazendo uma curva em uma pista inclinada sem atrito. Esse é o problema onde você tem uma pista inclinada, o carro faz a curva nessa pista, sem atrito, ele consegue fazer a curva e não ter movimento ascendente, descendente. Observem bem que, para eu descrever a dinâmica do movimento desse carro, eu devo, primeiramente, representar nesse carro as forças que estão atuando. E quais são as forças que atuam nesse carro? Duas apenas. Se não tem atrito, eu tenho apenas a força-peso na vertical para baixo e tenho a força normal perpendicular ao plano. Essas são as duas forças que estão atuando nesse corpo. Para a gente descrever a dinâmica do movimento circular, me interessa saber as forças na direção do centro.
Eu observo que essa força normal, ela tem uma componente na direção do centro. Se você decompõe a força normal, há uma componente na direção do centro da circunferência. Essa componente na direção do centro eu vou chamar de normal NX. Da mesma forma, saindo da extremidade desse vetor, essa força normal tem uma componente na vertical, que eu vou chamar de normal NY. Eu observo que, se esse carro consegue fazer a curva sem ter movimento descendente, significa que na vertical a força resultante é zero, ou seja, a normal NY é igual à força peso. Então, a primeira relação que eu vou destacar é que a normal NY é igual à força peso, que por sua vez é a massa vezes a gravidade. Por outro lado, a normal NX é a única que está apontando para o centro da circunferência que esse corpo descreve. Se a normal NX é a única na direção do centro, essa normal NX é quem faz o papel da resultante centrípeta, que por sua vez é dado pela massa, velocidade quadrada sobre o raio. E como é que eu relaciono essas grandezas? Olha bem, por análise simples, se θ é o ângulo de inclinação desse plano, θ é o mesmo ângulo que a normal faz com a vertical. Esse ângulo aqui também é θ, esse ângulo aqui também é θ. Você pode fazer por verificações muito simples. De tal forma que, nesse triângulo retângulo que aqui se forma, para eu relacionar a normal NX com a normal NY, a melhor função trigonométrica é usar a tangente. Observa que a tangente daquele ângulo θ é cateto oposto NX, cateto adjacente NY. De tal forma que NX é igual a centrípeta, que vale mv² sobre R. NY é igual a força-peso, massa vezes gravidade. Observem bem que o m de massa vai embora. Simplificando o resultado final, eu chego à seguinte conclusão. A tangente θ é igual a v² sobre R vezes g. Ou seja, perceba que o resultado de solução para uma pista inclinada sem atrito é idêntico ao do pêndulo cônico, só que as forças são diferentes, o problema é diferente, mas é importante você perceber essas semelhanças. Pratique bastante exercício desse assunto, será de grande importância para as suas provas de vestibular. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.